Tem algo diferente na sua pele. E você já percebeu isso? Não é só uma ruga nova, não é só o tempo passando. É uma aparência mais cansada, como se o seu rosto não acompanhasse mais você. Você dorme bem, se cuida, tenta manter uma rotina. Mas, mesmo assim, a pele parece sem brilho, menos firme, menos biba. E o mais estranho é isso, não foi de um dia para o outro. Foi acontecendo aos poucos, até virar algo difícil de ignorar. E aí você tenta resolver, compra produtos, testa novas rotinas. Investe mais cuidado. Mas nada parece trazer aquele resultado de antes e isso começa a incomodar. Por quê? No fundo, você sente que não é só a idade e você tá certa. O problema é que quase ninguém explica isso de forma clara. A sua pele não está apenas envelhecendo, ela está mudando a forma como funciona. E quando isso acontece? Não adianta só hidratar, nutrir ou estimular superficialmente, a pele simplesmente para de responder como antes. E é exatamente por isso que muita gente sente estar fazendo tudo certo, mas não vê resultado. Agora presta atenção nisso. Quando você entende o que realmente está acontecendo com a sua pele, tudo muda. E é isso que eu vou te mostrar aqui, se você assistir esse vídeo até o final. Você vai entender a causa real dessa aparência cansada e o que precisa ser feito, de forma prática, para a sua pele voltar a responder. E quando você começa a entender isso, percebe que o problema nunca foi falta de cuidado. Foi falta de direção. Eu sou a doutora Koreami. E nos últimos anos eu venho estudando exatamente esse processo que quase ninguém explica com clareza, o momento em que a pele deixa de se regenerar como antes. E começa a perder vitalidade, firmeza e resposta aos tratamentos comuns. Aqui, eu não vou te falar de soluções milagrosas, nem de rotinas complicadas, a ideia é simplificar. Te mostrar o que realmente está acontecendo com a sua pele. E o que faz diferença de verdade quando o assunto é recuperação da qualidade da pele e antes de continuar. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos como esse. E se você quiser conhecer alguns dos produtos e tecnologias que eu recomendo e explico aqui no canal, os links estão na descrição. Agora, presta atenção, porque o que você vai entender a partir daqui muda completamente a forma como você enxerga o envelhecimento da pele. Quando a maioria das pessoas pensa em envelhecimento da pele, quase sempre pensa na mesma coisa: colágeno, perdi colágeno. Preciso repor colágeno, minha pele está flácida por falta de colágeno. Só que existe um detalhe importante aqui, que muda completamente a forma de enxergar isso. O colágeno não é o começo do problema. Ele é uma consequência. Antes dele, existe algo mais profundo acontecendo. A sua pele funciona como um sistema. Ela não depende só de um elemento. Ela depende de processos internos, acontecendo o tempo todo. Renovação celular, comunicação entre as células, capacidade de resposta, quando você é mais jovem. Tudo isso acontece de forma natural. A pele se renova com facilidade, se recupera rápido ou responde a estímulos com eficiência. É por isso que, nessa fase, qualquer cuidado parece funcionar melhor, não porque você encontrou o produto perfeito, mas porque a sua pele ainda está ativa, agora, com o passar do tempo. Isso começa a mudar de forma silenciosa. Renovação desacelera, a resposta diminui. A pele quer trabalhar menos e esse é o ponto mais importante. Porque não é só sobre envelhecer, é sobre perder função. E quando a pele perde essa capacidade de funcionar como antes, ela começa a mostrar sinais que vão além das rugas, ela perde brilho, fica mais opaca. A textura muda. E surge exatamente aquela sensação difícil de explicar,
de que a pele está cansada, mesmo quando você está bem. E aí vem a parte que mais confunde. Volca tenta corrigir isso com mais cuidado para adultos. Mais etapas, mais estímulos, mas a resposta não vem na mesma proporção. Isso não acontece porque você está fazendo algo errado. Acontece porque a sua pele já não responde da mesma forma. É como tentar ter o mesmo resultado, com um sistema que está funcionando diferente. E é por isso que muita gente sente que está investindo mais, mas vendo menos resultado, a lógica parece certa. Mas o ponto principal não está sendo tratado. Porque quando a pele desacelera esse processo interno, ela deixa de sustentar tudo o que mantém a aparência saudável. O colágeno diminui, a firmeza diminui, a vitalidade diminui. Mas tudo isso vem depois, o início está na forma como a pele se regenera. E quando você entende isso? Começa a perceber que talvez o caminho não seja fazer mais do mesmo, mas sim mudar o tipo de estímulo que a sua pele recebe. Por quê? Nesse estágio, o que faz diferença não é quantidade, é direção. Quando essa mudança começa a acontecer, muita gente entra em um ciclo que parece lógico, mas não resolve, aumenta a quantidade de produtos. Testa novas rotinas, busca ativos mais fortes e por um momento. Até parece que melhora, mas depois de pouco tempo, a pele volta exatamente para o mesmo ponto. Isso acontece porque o foco continua no lugar errado. A maioria das abordagens tenta forçar resultado na superfície, quando, na verdade, o que mudou foi o funcionamento interno da pele. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Uma pele que ainda responde precisa de estímulo. Uma pele que já perdeu parte da sua capacidade de regeneração precisa primeiro voltar a funcionar. E é aqui que muita gente se perde, porque continua tratando a pele como se ela ainda estivesse no mesmo estágio de antes, só que ela não está. Ela está mais lenta, menos nociva, mais limitada na capacidade de se recuperar. E quando você ignora isso, qualquer esforço vira algo superficial. Agora pensa comigo. Se a pele não consegue mais se renovar como antes, como ela vai sustentar firmeza? Textura e brilho não sustenta. Por isso a sensação de que nada ficha, nada sem nada evolui de verdade. E é exatamente nesse ponto que a abordagem precisa mudar. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer diferente. Nos últimos anos, principalmente em países como a Coreia, o foco deixou de ser apenas estimular colágeno ou hidratar a pele. A atenção começou a ir para algo mais profundo. Reativar a capacidade da pele de se regenerar, e isso muda completamente o jogo. Porque quando a pele volta a ter essa função ativa, ela não depende mais de estímulos forçados o tempo todo, ela começa a responder de novo. Começa a sustentar melhor os resultados. Começa a recuperar características que pareciam perdidas e é por isso que você vê, por exemplo, peles com aparência mais firme e mais luminosa, mesmo em idades mais avançadas. Nail Alexacel. De produto, não é milagre, é estratégia. É entender o que a pele realmente precisa naquele momento. E é aqui que entram tecnologias que vão além do cuidado superficial. Tecnologias que trabalham exatamente nesse ponto, a regeneração. Uma delas, que tem chamado muita atenção nos últimos anos, é o uso de ativos derivados do DNA, capazes de atuar diretamente nesse processo de recuperação da pele, mas antes de falar disso com mais calma, é importante que você entenda uma coisa. Quando pele volta a responder, tudo muda, a forma como ela absorve, a forma como ela reage, a forma como ela se recupera. E é isso que faz a diferença entre uma pele que apenas disfarça sinais e uma pele que realmente melhora. Quando você começa a olhar para a pele dessa forma.
como um sistema que precisa voltar a funcionar, e não só ser tratado por fora. Tudo começa a fazer mais sentido. E é exatamente por isso que algumas tecnologias começaram a ganhar destaque nos últimos anos. Nael. Porque são novas. Mas porque atuam exatamente nesse ponto que ficou esquecido por muito tempo, a regeneração. Uma dessas tecnologias é o pDRN, ele é derivado do DNA do salmão. E vem sendo estudado e utilizado justamente pela sua capacidade de atuar na recuperação da pele, mas aqui é importante entender uma coisa. Não é sobre hidratar mais ou nutrir mais, a proposta é outra. É ajudar a pele a voltar a fazer o que ela fazia antes, quando ainda era mais jovem. Quando você tem esse, tipo, o comportamento da pele muda. Ela começa a responder melhor, recupera mais rápido, sustenta mais os resultados e isso reflete diretamente na aparência, a textura melhora. A firmeza volta gradualmente. O aspecto de cansaço começa a diminuir, não de forma artificial, mas como consequência de uma pele que voltou a funcionar melhor. E é por isso que, quando você vê resultados mais naturais, mais consistentes, geralmente existe esse tipo de abordagem por trás. Agora, isso não significa que existe solução mágica. Nem que um único produto vai resolver tudo. Mas quando você entende o que realmente está acontecendo. Você para de perder tempo com estratégias que não fazem sentido para o seu momento. E começa a direcionar melhor o seu cuidado com mais consciência, com mais critério, com mais resultado ao longo do tempo. Se você quiser dar esse próximo passo, entender como esse tipo de tecnologia pode ser incluída na sua rotina de forma simples. Eu deixei na descrição alguns dos produtos que seguem exatamente essa linha que eu expliquei aqui. São opções que fazem sentido dentro dessa proposta de regeneração da pele e podem te ajudar a sair desse ciclo de tentativa e erro para algo mais direcionado e mais importante do que isso. Começar a olhar para a sua pele não como algo que está envelhecendo sem controle, mas como algo que ainda pode responder, desde que receba o estímulo certo, porque, no final, não é sobre idade, é sobre como a sua pele está funcionando hoje. E isso, você pode mudar.